A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você procura saber como ler a Bíblia, esse é o vídeo certo para você. Eu irei dar 3 dicas práticas de como você pode ler a Bíblia de forma adequada e satisfatória. Então fique comigo até o final desse vídeo. Esse é o canal Evangelho Verdadeiro, uma visão analítica. Se você ainda não é inscrito neste canal, inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Então, nós iremos abordar aqui 3 dicas práticas de como você pode iniciar os seus estudos da Bíblia Sagrada, os seus estudos da Palavra de Deus e potencializar o chamado de Deus na sua vida, tá certo? Lembrando que a terceira dica é a mais importante, é indispensável. Ela não pode ficar de fora para aquela pessoa que quer ter um conhecimento coerente da palavra de Deus. Então ela não pode ficar de fora da sua estratégia de leitura, tá certo? Então, vamos para a primeira dica. A primeira dica é: se esforce e se dedique. A Bíblia não é qualquer livro. A Bíblia não é um gibi. A Bíblia é um livro sobrenatural. Isto é, existe uma batalha espiritual envolvida. Ou seja, o inimigo, Satanás, não quer que você alcance o objetivo de ler a Bíblia completamente. Então ele vai lutar para que isso não ocorra, para que isso não aconteça, para que você não consiga. Então é necessário você se esforçar e se dedicar. Tá certo? Então essa é a primeira dica. Você não pode dar o primeiro passo sem essa dica, porque não vai dar certo. Caso você não siga essa dica, garanto para você que não vai dar certo, porque nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual e a Bíblia é um livro sobrenatural, ou seja, ela é a palavra de Deus. Então o inimigo vai tentar colocar sono em você quando você começar a ler a Bíblia, colocar cansaço, fadiga, desânimo, desinteresse e assim sucessivamente. Então você vai precisar se esforçar e se dedicar para vencer esse primeiro obstáculo que ele pode colocar. Ele pode colocar também impedimentos, ou seja, ocasiões em que você não vai conseguir ler a Bíblia, porque você vai ser chamado para fazer alguma coisa. Enfim, sua agenda vai estar muito concorrida. Então, o inimigo sempre vai tentar colocar impedimentos para que você não consiga fazer a leitura da palavra de Deus, né? Vai colocar, como eu falei, tarefas, atividades, vai encher o seu dia de atividades, né? Infelizmente, a gente não pode negar essa realidade, tá certo? Isso é uma realidade prática que acontece na tentativa de a gente fazer uma leitura adequada da palavra de Deus. Então, como é que você vai tentar contornar todos esses obstáculos que o inimigo vai colocar? Se esforçando e se dedicando, ou seja, colocando a Bíblia como prioridade, como uma coisa essencial para a sua sobrevivência. Por exemplo, todos nós precisamos beber água. Se a gente não beber água, a gente vai morrer. Então, se a gente colocar que nós precisamos ler a Bíblia, pois sem a leitura da Bíblia a gente vai acabar falecendo espiritualmente, a gente coloca a Bíblia como uma prioridade de sobrevivência espiritual. Então, assim você vai conseguir se dedicar e se esforçar. Então, essa é a primeira dica. Segunda dica, também muito importante. Lembrando que a terceira é a mais vislumbrante de todas, né?
Não leia a Bíblia como um livro qualquer. Como eu falei na primeira dica, a Bíblia é um livro sobrenatural. Então ela não é um livro que a gente vai lá e pega na biblioteca, aluga ou compra e vai fazer uma leitura desse livro. Não. Então não leia a Bíblia como um livro qualquer. Ou seja, não tenha pressa na leitura da Bíblia. Muitas vezes a gente compra um livro e quer meio que bater um recorde de ler um livro de 200 páginas em 3 dias. Um exemplo aqui que eu estou colocando. Então não faça isso com a Bíblia, não tenha pressa de terminar a leitura da palavra de Deus. Leia a Bíblia até você entender ela. Lembrando que ela não é um livro qualquer, tá certo? Então, busque entender a mensagem da Bíblia. A Bíblia ela tem uma mensagem que ela busca transmitir para a humanidade. Então tente capturar, tente absorver essa mensagem. Tá certo, meus irmãos? Então não coloque metas. Eu preciso ler a Bíblia em 6 meses. Eu preciso ler a Bíblia inteira em 1 ano. Eu preciso ler a Bíblia inteira em 2 anos. Não coloque metas. A única meta que você deve colocar é: eu preciso ler a Bíblia para eu entender, para eu absorver a mensagem que ela quer transmitir para a minha pessoa. Essa é a única meta que você deve colocar. Agora, meta no que tange ao tempo, não coloque. Não faça da sua estratégia de leitura bíblica as outras estratégias que você utiliza para leituras seculares, tá certo? Não irá dar certo. E, finalmente, a terceira e última dica, que é a mais valiosa de todas, que sem ela vocês não conseguem ter sucesso, êxito na leitura da palavra de Deus ou na leitura da Bíblia Sagrada de forma adequada. Ou seja, você pode seguir até as 2 primeiras, mas se você deixar essa terceira dica, com certeza você não terá um aproveitamento do seu estudo bíblico, tá certo? Então qual seria essa terceira e tão importante dica? Não busque impor, colocar, ditar as suas ideias na Bíblia Sagrada. Não procure ler a Bíblia querendo impor as suas ideias, as suas convicções, as suas perspectivas, as suas filosofias. Não siga esse caminho. Pelo contrário, deixe que a Bíblia imponha a mensagem dela na sua vida. Deixe que a Bíblia venha literalmente impor, ditar como tem que ser as nossas cosmovisões, as nossas filosofias, as nossas perspectivas. Então, nunca leia a Bíblia querendo impor as suas ideias na Bíblia Sagrada, mas deixe que a Bíblia Sagrada venha impor as ideias dela em você. Irmãos, se vocês não seguirem esse terceiro passo, vocês não terão êxito na jornada de estudo bíblico pessoal de vocês. Vocês não vão conseguir compreender a mensagem das Escrituras. Mas como é que eu faço isso? Não comece a ler a Bíblia com vieses. Eu vou ler a Bíblia e vou achar isso no texto, vou achar aquilo no texto. Não leia a Bíblia dessa forma. Simplesmente comece a ler e deixe que ela fale com você. Não tente forçar uma conversa com ela, tá certo? Porque caso contrário, você nunca vai conseguir chegar ao objetivo máximo da leitura da palavra de Deus. Qual seria esse objetivo? Que ela venha mudar o nosso ser, que ela venha transformar o nosso ser, tá certo? Então, irmãos, se vocês gostaram, não deixe de
comentário aqui no campo de comentários e assista o restante dos vídeos desse canal, que eu acredito que vocês vão ser edificados. Que Deus abençoe a cada um de vocês.